Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alejandro, professor de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Na nossa aula de hoje, o tema dessa aula é cultura e patrimônio. Então nós vamos falar a respeito desses dois conceitos, né? O que é a cultura e o que é o patrimônio. Vamos lá então? Nós temos aqui o nosso primeiro texto, o texto 3, na verdade, na nossa sequência, e o conceito de cultura, um texto por Bianca Wilde. O termo cultura possui hoje diversos conceitos. Para se ter ideia da sua abrangência, estudiosos de diferentes áreas do conhecimento, como a antropologia, a sociologia e a psicologia, por exemplo, já dedicaram parte do seu trabalho ao estudo específico do termo, sem, no entanto, chegarem a um consenso. Então a gente vê que ainda falta um consenso sobre o que é a cultura, mas a gente pode definir a cultura como sendo aí o conjunto de hábitos e costumes de um povo. Então a gente resume bem, né, o que é o conceito, ou o que seria o conceito de cultura, mesmo não tendo esse consenso entre as várias ciências, as várias áreas das ciências humanas. Tá, mas essa sequência, né, esses hábitos e costumes de uma nação, de um povo, é que cria a sua cultura. Seguindo aqui, originalmente, esta expressão vem do latim colere e significa cultivar. Com os romanos, na antiguidade, a palavra cultura foi usada pela primeira vez no sentido de destacar a educação aprimorada de uma pessoa, seu interesse pelas artes, pela ciência, filosofia, enfim, por tudo aquilo que o aspecto, a abrangência do termo tornou-se, de lá até nossos dias, cada vez maior, sendo aplicado nas mais diversas situações, ou seja, desde o plantio de um produto agrícola, do cultivo da pesca, criação de animais, etc., até o trabalho científico realizado por pesquisadores das universidades. A todas essas atividades, portanto, podemos aplicar o termo cultura. Então, até mesmo trazendo para a nossa realidade, a gente já ouviu falar várias vezes, né? Ah, determinada pessoa não tem cultura. O que a gente está se referindo? Há algumas habilidades voltadas a conhecimento sobre arte, o conhecimento sobre música, o conhecimento sobre filosofia, o grau de educação dessa determinada pessoa. Mas a cultura, como eu citei antes, ela vai muito além. Então, esse conjunto de hábitos e costumes, determinada pessoa ela pode não saber nada sobre filosofia, mas no seu dia a dia ela está cultivando hábitos, ela está tendo então a sua cultura, formando um seu próprio padrão cultural. E isso, quando a gente traz um grupo de pessoas, ele vai estar, né, justamente criando esse padrão, criando esses hábitos e, é claro, em torno desses hábitos, criando a sua cultura. Então, mesmo que você, em determinado momento, se depare com um estilo musical do qual você não goste, ou um estilo de dança que você não goste, independente de você gostar ou não, aquele ritmo, aquela dança, aquela música faz parte da cultura de um determinado povo. Então não é simplesmente ter uma cultura, um conhecimento filosófico sobre aquela arte, um conhecimento sobre determinado instrumento musical, se ele toca determinado instrumento musical ou se ele sabe sobre a história daquele povo, mas os hábitos que ele tem. Então isso é cultura. Seguindo aqui, apenas para ilustrar, no novo dicionário de língua portuguesa de Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, aparecem nada menos que 8 conceitos diferentes de cultura. De todos, vale a pena destacar o terceiro, que parece ser o mais abrangente e o mais complexo. Então, no dicionário Aurélio aparece: cultura é o complexo dos padrões de comportamento. Então, olha só, padrões no dia a dia, vai se repetindo hábitos e costumes e vai repetir, ao repetir, né, esses hábitos e costumes, os padrões de comportamento, das crenças, das instituições e de outros valores espirituais e materiais transmitidos coletivamente. Então, ele não depende de uma pessoa, mas do coletivo. Então,
a cultura, ela faz parte da construção de um povo, de uma população, faz parte de uma nação, transmitidos coletivamente e característicos de uma sociedade. Então não é o indivíduo, né? A cultura, ela é de um povo, de uma civilização, de um coletivo. A cultura ocidental, a cultura dos esquimós, trazendo para a nossa realidade a cultura do povo goiano, a cultura do povo goianiense. Então a gente traz para nós também o que faz parte desse coletivo. Não é simplesmente o que eu gosto, né, quais são os meus hábitos e costumes, mas quando a gente generaliza o povo daqui, da nossa capital, Goiânia, do povo das cidades do interior de Goiás ou do nosso estado como um todo. Quais são os hábitos? E aí a gente vai ver, caracterizando esse povo como cultura goiana, a cultura sertaneja, não só da música sertaneja, mas a cultura sertaneja. Então a gente vai ver da produção agrícola, de um estilo de vida agrário ou resquícios, né, dessa população agrária. Então, é aqueles hábitos que a gente trouxe do interior, da vida rural para dentro das cidades. Então, a gente vai ver o desenvolvimento das nossas cidades com vários hábitos e costumes que nós trouxemos, nós goianos, trouxemos da vida sertaneja, da vida no campo. E a gente vai observar justamente esses padrões se repetindo. Certo? Então não é o meu gosto, nem o meu gosto musical, a minha opção religiosa, mas como que o povo goiano se comporta. Então aí sim a gente vai determinar o que é a cultura goiana, tá? Quais são as músicas, os ritmos, os estilos, a crença do povo goiano, qual é a culinária goiana. Tudo isso refletindo na nossa cultura, a cultura de um povo, a cultura de um coletivo e não do indivíduo. Seguindo aqui, assim e conforme o conceito acima, o que podemos entender por cultura? Cultura, quando aplicada ao nosso estilo de vida, ao convívio social, nada tem a ver com a leitura de um livro ou aprender a tocar um instrumento, por exemplo. Na realidade, o trabalho do antropólogo, estudioso da cultura humana, começa pela investigação de culturas, ou seja, pelo modo de vida, padrões de comportamento, sistema de crenças, que são característicos de cada sociedade. Em outras palavras, pode-se dizer que nenhuma sociedade, nenhum povo, seja ele atrasado ou desenvolvido, primitivo ou civilizado, jamais agirá de forma idêntica aos demais. Poderá haver, isso sim, algumas semelhanças de um povo com o outro, da cultura de um povo com a cultura de um outro povo. O monoteísmo, por exemplo, tornam semelhantes as sociedades, os povos que acreditam em um só Deus, mas assemelha-os apenas. Então a gente tem semelhança, mas podemos ter várias religiões monoteístas. Então é uma semelhança, mas não significa que são iguais. A forma de cultuar esse Deus, seu significado, o que ele representa, enfim, todo o sistema de crenças é diferente de um povo para o outro. Então, se a gente fala do povo brasileiro e a gente compara o povo brasileiro ao povo alemão, ao povo italiano, ao povo russo, a gente vai falar até mesmo de religiões monoteístas. Mas será que é a mesma religião? É o mesmo padrão de comportamento? Será que a prática religiosa nesses países vai ser igual? E aí, a gente precisa compreender além, né, de dizer, são monoteístas, mas a gente precisa ir muito além do que esse simples fato, né? Generalizou, mas de uma forma muito ampla, onde a gente não tem uma informação muito precisa sobre nenhum desses povos. Seguindo, no Brasil, as mesmas formas de conduta e os padrões culturais mudam nitidamente de uma região para outra, embora formalmente haja unidade cultural determinada principalmente pela unicidade do idioma português e da religião católica. Na prática, porém, a situação é outra. Há uma cultura regional no norte do nosso país, que bem caracteriza
o estilo de vida do homem da Amazônia e o diferencia literalmente do habitante da região Sudeste e Sul. Então, no próprio Brasil, a gente pode ver, né, características de um povo, como aqui citado, a questão religiosa, a religião católica, que é maioria. Porém, mesmo com isso, né, o idioma português e a religiosidade, a gente vai observar que a população, o povo da região norte, é diferente do povo da região sudeste, que é diferente do povo da região sul. E a gente vai ver até mesmo por estados diferenças entre esses povos. É claro, semelhanças, mas também diferenças nessa forma até mesmo de cultuar seus deuses, a sua religiosidade, a expressão de fé, as festas religiosas, as festas desses povos podem ser bem diferentes. Não bastassem os usos e costumes diferentes, o nortista, assim como o gaúcho e o nordestino, criou algumas expressões que lhes são próprias. É o que acontece com a palavra palhaço. Enquanto no Sudeste e Sul ela é sistematicamente usada para xingar, dirigir insultos, no Norte ela mantém apenas o significado original, ou seja, o artista de circo que faz rir. Curioso notar que, nesse caso, a pessoa a quem foi dirigida a expressão fica até lisonjeada e orgulhosa por ter sido comparada a um artista. Então, chamar alguém de palhaço, dependendo do local, você está se referindo a quê? Comparando com um artista. Em um outro local, o que é? É um xingamento, é um insulto. Uma mesma palavra do português, né, com diferentes significados e diferentes representatividades conforme o local onde você está a utilizando. O fato significativo, no entanto, é sabermos que jamais encontraremos duas comunidades com culturas iguais. É preciso notar que a sociedade é formada por um contingente organizado de pessoas, regidas pelo mesmo conjunto de normas e leis, que de alguma forma aprenderam a viver e a trabalhar juntas para a própria manutenção dessa sociedade. Uma cultura, por outro lado, é também um conjunto organizado de padrões culturais, normas, crenças, leis naturais, convenções, entre outras coisas, em constante processo de transformação. Assim, apesar da inter-relação cultura e sociedade ser muito estreita e ininterrupta, de serem mesmo imprescindíveis uma à outra, temos de ter sempre em mente o seguinte aspecto: são duas coisas distintas que apresentam dinâmicas diferentes. Então, não confundir essa relação cultura e sociedade. Cultura é uma coisa, sociedade é outra. Nesses termos, é claro, nada impede, por exemplo, que a sociedade brasileira tenha uma cultura que abranja todo o seu território e, ao mesmo tempo, coexista com essa cultura a nível nacional e uma outra regional. Até porque a própria dinâmica da cultura, seu processo de transformação, permite ao longo do curso da história a aquisição de novos elementos e o abandono, quase sempre por Deus, de outros. Esse fenômeno é universal e tem influência no folclore de qualquer sociedade. Com o advento dos veículos de comunicação de massa, vamos notar que esse processo, em parte, tende a se homogeneizar. Então, as culturas de massa, né? A gente tem veículos de comunicação que eles acabam, por exemplo, a televisão. A televisão se comunica, por exemplo, com um país inteiro. Então, aqui no Brasil, uma rede de TV, ela acaba tendo público em todo o território nacional. Se a gente passa para esses serviços de streaming, por exemplo, a gente observa o cinema de Hollywood entrando em todos os países do mundo e a gente acaba tendo uma homogeneização, elementos ali de proximidade entre todas as culturas no mundo, principalmente entre os jovens, que são mais presentes, né, que esses veículos de comunicação são mais presentes. Então, tendo uma cultura global, mesmo assim, os regionalismos cada vez mais presentes também, certo? Pessoal, a gente vai finalizando com um elemento
inicial de cultura e a gente vai para outro texto sobre a cultura também, o texto 3.1. A cultura é parte do que somos. Nela está o que regula nossa convivência e nossa comunicação em sociedade. Ao tratar do conceito de cultura, a sociologia se ocupa em entender os aspectos aprendidos que o ser humano, em contato social, adquire ao longo de sua convivência. Esses aspectos compartilhados entre os indivíduos que fazem parte desse grupo de convívio específico refletem especificamente a realidade social desses sujeitos. Características como a linguagem e o modo de se vestir em ocasiões específicas são algumas características que podem ser determinadas por uma cultura que acaba por ter como função possibilitar a cooperação e a comunicação entre aqueles que dela fazem parte. A cultura possui tanto aspectos tangíveis, objetos ou símbolos que fazem parte do seu contexto, quanto intangíveis, ideias, normas que regulam o comportamento, formas de religiosidade. Esses aspectos constroem a realidade social, dividida por aqueles que a integram, dando forma a relações e estabelecendo valores e normas. Esses valores são características que são consideradas desejáveis ou indesejáveis no comportamento dos indivíduos que fazem parte de uma cultura, como, por exemplo, o princípio da honestidade, que é visto como característica extremamente desejável em nossa sociedade. As normas são um conjunto de regras formadas a partir dos valores de uma cultura, que servem para regular o comportamento daqueles que dela fazem parte. O valor do princípio da honestidade faz com que a desonestidade seja condenada dentro dos limites convencionados pelos integrantes dessa cultura, compelindo os demais integrantes a agir dentro do que é estipulado como honesto. Cultura e diferença. As normas e os valores possuem grandes variações nas diferentes culturas que observamos. Em algumas culturas, como no Japão, o valor da educação é tão forte que falhar em exames escolares é visto como uma vergonha tremenda para a família do estudante. Existe então a norma de que estudar e ter bom desempenho acadêmico é uma das mais importantes tarefas de um jovem japonês, e a pressão social que esse valor exerce sobre ele é tão forte que há um grande número de suicídios relacionados a falhas escolares. Para nós, no entanto, a ideia do suicídio motivado por uma falha escolar parece ser loucura. Mesmo dentro de uma mesma sociedade, podem existir divergências culturais. Alguns grupos ou pessoas podem ter fortes valores baseados em crenças religiosas, enquanto outras preferem a lógica do progresso científico para compreender o mundo. A diversidade cultural é um fato em nossa realidade globalizada, onde o contato entre o que consideramos familiar e o que consideramos estranho é comum. Ideias diferentes, comportamento, contato com línguas estrangeiras ou com a culinária de outras culturas tornou-se tão corriqueiro em nosso dia que mal paramos para pensar no impacto que sofremos diariamente, seja na adoração de expressões de línguas estrangeiras ou na incorporação de alimentos exóticos em nossa rotina alimentar. Então a gente vai observando que a nossa rotina ela vai influenciando nessa cultura que está sendo propagada e nos valores que nós vamos formando desde o nosso nascimento até a atualidade. Seguindo aqui, nós temos mais um texto para a aula de hoje, que é o texto 4. Conheça as diferenças entre patrimônios materiais e imateriais. Então aqui a gente vai ver justamente a questão de patrimônio e o que é esse patrimônio material e o que é o patrimônio imaterial. Vamos lá. Bens culturais imateriais estão relacionados aos saberes. Já os materiais são os palpáveis, como o arqueológico e o paisagístico. O patrimônio cultural pode ser definido como um bem ou bens de natureza material e imaterial, considerado importante para a identidade da sociedade brasileira. Então, o patrimônio que a gente vai tratar são patrimônios culturais. E esse patrimônio cultural pode ser material ou imaterial, esses dois tipos. Segundo o artigo 216 da Constituição Federal,
configuram patrimônio as formas de expressão, os modos de criar, as criações científicas, artísticas e tecnológicas, as obras, objetos, documentos, edificações e demais espaços destinados a manifestações artístico-culturais, além de conjuntos urbanos e sítios de valor histórico, paisagístico, artístico, arqueológico, paleontológico, ecológico e científico. No Brasil, o Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPHAN, é responsável por promover e coordenar o processo de preservação e valorização do patrimônio cultural brasileiro, em suas dimensões material e imaterial. Os bens culturais e materiais estão relacionados aos saberes, às habilidades, às crenças, às práticas, ao modo de ser das pessoas. Desta forma, podem ser considerados bens imateriais, conhecimentos realizados no cotidiano das comunidades. São imateriais as manifestações literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, os rituais e festas que marcam a vivência coletiva da religiosidade, do entretenimento e de outras práticas da vida social, além de mercados, feiras, santuários, praças e demais espaços, onde se concentram e se reproduzem práticas culturais. Na lista de bens imateriais brasileiros estão a festa do Círio de Nossa Senhora de Nazaré, a feira de Caruaru, o frevo, a capoeira, o modo artesanal de fazer queijo de Minas e as matrizes do samba no Rio de Janeiro. O patrimônio material é formado por um conjunto de bens culturais, classificados segundo sua natureza, arqueológico, paisagístico e etnográfico, histórico, belas artes e das artes aplicadas. Eles estão divididos em bens imóveis, núcleos urbanos, sítios arqueológicos e paisagísticos e bens individuais. Imóveis, coleções arqueológicas, acervos museológicos, documentais, bibliográficos, arquivísticos, videográficos, fotográficos e cinematográficos. Entre os bens materiais brasileiros estão os conjuntos arquitetônicos de cidades, como Ouro Preto, em Minas Gerais, Paraty, no Rio de Janeiro, Olinda, Pernambuco, São Luís, no Maranhão, ou paisagísticos, como Lençóis, Bahia, Serra do Curral, em Belo Horizonte, Grutas do Lago Azul e de Nossa Senhora Aparecida, em Bonito, no Mato Grosso do Sul, e o Corcovado, no Rio de Janeiro. Bem, aqui então nós vimos os patrimônios materiais e imateriais, e nós finalizamos a nossa aula aqui. Tchau para vocês e até a próxima!